Há um tempo em que o silêncio de Deus pesa mais do que suas palavras. Um tempo em que a humanidade se perde e a terra se torna refém da própria corrupção. Foi nesse tempo que Deus escolheu um homem, Noé, e o mandou construir algo que ninguém entendia, uma arca. Imagine a dor no coração de Deus ao ver sua criação, feita com tanto amor, se autodestruir. O barulho do caos humano era ensurdecedor, mas em meio a toda essa dissonância, havia um homem cuja vida era uma melodia diferente. Um homem que andava com Deus. Seu nome era Noé. Foi nesse cenário caótico que Deus decidiu agir. Ele não escolheu um exército, um rei ou um sábio famoso. Ele escolheu um homem simples, justo, íntegro em sua geração. E a missão que Deus deu a Noé era, no mínimo, estranha. Era algo que ninguém jamais tinha visto ou sequer imaginado. Deus disse a Noé: construa uma arca. Pense nisso. Noé vivia longe do mar. Ninguém sabia o que era chuva torrencial, muito menos um dilúvio global. Construir um barco gigantesco no meio da terra seca? Parecia loucura. As instruções de Deus eram precisas, as dimensões exatas, a madeira a ser usada, os compartimentos internos. Era um projeto monumental, uma tarefa que exigiria fé, perseverança e uma coragem imensa para ignorar a zombaria do mundo. Enquanto o mundo continuava sua festa de indiferença, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé e suas noras começaram a trabalhar. Cada martelada, cada viga erguida era um ato de obediência. Não era apenas sobre construir um barco, era sobre construir um refúgio. Era um sermão silencioso, uma demonstração visível da justiça e da misericórdia de Deus que estavam por vir. As pessoas passavam, riam e zombavam. Olhem o velho Noé, construindo um navio no deserto. Ele enlouqueceu. Mas Noé não se abalava. Ele pregava, avisava, falava do juízo que se aproximava e do convite de Deus para a salvação. Mas ninguém ouvia. Seus corações estavam endurecidos, seus ouvidos fechados para a verdade. Eles estavam ocupados demais com suas vidas, cegos para a tempestade que se formava no horizonte. E então, o dia chegou. O trabalho na arca estava concluído, e algo ainda mais milagroso começou a acontecer. De todas as direções, os animais começaram a vir, em pares, macho e fêmea, de cada espécie. Aves, répteis, mamíferos. Eles caminhavam ordeiramente em direção à arca, guiados por uma mão invisível. Era a confirmação de Deus. A promessa estava se cumprindo diante dos olhos de todos, mas mesmo assim, a humanidade se recusou a ver. Quando o último animal entrou, Noé e sua família também entraram, e então a porta da arca se fechou. Não foi Noé quem a fechou. Foi Deus. A porta da oportunidade, da graça, da misericórdia se fechou. Por 7 dias, eles esperaram em silêncio dentro da arca lá fora. A vida continuava como sempre. Festas, negócios, casamentos. Ninguém percebeu que o tempo havia acabado. E então começou. Primeiro uma gota, depois outra. E de repente, as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo jorraram. A chuva caiu incessantemente por 40 dias e 40 noites. A água subiu, cobrindo as planícies, as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca pereceu. O mundo que zombou de Noé foi lavado de sua maldade. Dentro da arca, flutuando segura sobre as águas do juízo, estava uma pequena semente da humanidade. Noé e sua família, junto com os animais, foram preservados. Eles eram a esperança de um novo começo. A arca não era uma prisão, era um santuário, um símbolo poderoso de que, mesmo em meio ao juízo, Deus sempre provê um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio antigo, é um lembrete eterno da seriedade do pecado e da santidade de Deus. Mas, acima de tudo, é uma história sobre fé inabalável diante do impossível, sobre obediência radical quando ninguém mais entende, e sobre a graça incrível de um Deus que, mesmo em sua ira, se lembra da misericórdia e sempre oferece uma arca de salvação. A pergunta que ecoa através dos séculos é: quando a chuva vier,
Você estará dentro da arca? Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima.